Eu já gravei em áudio uma qualificação uma vez para poder ouvir depois e tomar nota, né? E te autoavaliar, é isso. Estamos gravando, então, pessoal. Então, novamente, vou desejar as boas-vindas ao nosso público. Quero agradecer a presença de todos. Temos literalmente uma sala cheia para a defesa do TCC da Maiara, tá? Então, nós contamos hoje com a presença das professoras Doroteia Frank Kersh, professora doutora Doroteia Frank Kersh, da Unicinos, e a professora doutora Isabel Celistre, que é nossa colega aqui do curso. Eu gostaria de agradecê-las, então, pela presença e também pela presença do nosso coordenador de curso, professor Matheus Pereira, que está aqui, além de todos os demais presentes. O título do trabalho da Maiara está aqui no chat, A Engenharia Didática no Ensino de Língua Inglesa, uma proposta possível a partir do gênero HQ. E a gente começa essa defesa com a apresentação da Maiara, do trabalho dela. Ela tem entre 20 a 25 minutos para fazer a apresentação do trabalho, que já foi lido pela banca. E após a apresentação, cada professora da banca tem até 30 minutos para fazer a sua discussão juntamente à Maiara, incluindo o retorno da Maiara, né, a réplica da Maiara, certo? Então, Maiara, eu acho que no momento que tu estiveres pronta, eu vou contar o teu tempo, né, para tu não precisar te preocupar com isso, tu fica focada só na tua apresentação. Certo. Assim que tu estiveres pronta, tu podes me dizer para eu começar. Pode projetar, a Maiara vai compartilhar a tela dela com vocês. Certo. Só um pouquinho, tem gente chegando. Estão vendo? Estamos vendo, mas ainda não no modo apresentação. Um pouquinho, tem mais gente chegando. Prontinho. Estamos vendo, né? Brasileiros. Assim que tu estiveres pronto, eu começo a colocar teu tempo. Tudo bem? Perfeito. Vou tomar um gole d'água, só um pouquinho. Fica tranquila que o pior já foi, Maiara. Vamos começar, então. O trabalho. Amém. Então tá, vou começar, tá bom, professora? Posso? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Me apresentando formalmente, então, eu sou a Maiara da UFIAS, aluna do curso de Licenciatura em Letras Português e Inglês pela IFRS Campus Osório. Hoje eu irei apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, o qual recebe a orientação da professora Rafaela Drey. Gostaria inicialmente de agradecer a professora Doroteia Kersh da Unicinos e a professora Isabel, prof do nosso campus, por gentilmente terem se disponibilizado a compor a banca examinadora desse meu trabalho. Então, meu trabalho intitula-se A Engenharia Didática no Ensino de Língua Inglesa, uma proposta possível a partir do gênero textual HQ. Iniciando, então, pela justificativa desse trabalho, do porquê e qual a necessidade desse estudo, eu começo dizendo que a língua inglesa ela é imprescindível nos dias atuais, pois a globalização faz com que se torne algo fundamental. E em relação ao ensino de língua inglesa no Brasil, há um longo caminho ainda a ser percorrido, em vista que, para que esse ensino tenha a eficácia desejada, já que os dados em relação à língua inglesa, principalmente na escola pública, eles não são tão positivos assim. E presume-se que parte disso se deve a um ensino deficitário, focado apenas na estrutura da língua, né, da gramática. Então, pensando nessas questões e no meu desejo em pesquisar e contribuir de alguma forma para o ensino de inglês, eu comecei a pensar em uma abordagem a qual eu fui apresentada na cadeira de Linguística e Ensino, e essa abordagem era a abordagem dos gêneros textuais. Eu percebi que ela era amplamente discutida no ensino de língua portuguesa como língua materna e que já havia determinada consolidação, como os próprios livros didáticos estão aí para nos mostrar, que esse viés de ensino já está presente nas propostas desses materiais. E, em contramão a isso, eu percebi que pouco era discutido e poucas propostas desse ensino estavam presentes quando o assunto era língua estrangeira. A partir disso, então, eu passei a pensar na possibilidade do trabalho com os gêneros textuais como propulsores da aprendizagem de língua inglesa. E eu ressalto aqui também a questão da formação docente, para que o próprio professor crie suas aulas, não ficando refém, então, dos livros didáticos, que nesse caso, como eu contei, são praticamente ausentes as propostas de trabalho
com os diferentes gêneros textuais na aula de inglês. A problemática, então, do meu trabalho, ela era: a engenharia didática e os gêneros textuais podem ser diferenciais no trabalho do professor de língua inglesa para um ensino mais eficiente? E os meus objetivos, né, digamos, meus macro-objetivos desse projeto, eram averiguar se a proposta de uma sequência didática por meio do gênero textual HQ pode impactar de forma significativa no ensino de língua inglesa, trazendo, assim, resultados positivos, e se o professor se constituir como engenheiro didático, utilizando recursos simples, pode também trazer benefícios ao ensino. Então, para minha base teórica, eu inicio traçando um panorama acerca da realidade atual do ensino de língua inglesa na escola pública, me apoiando, então, em Drain Carnin, me apoiando também nos dados em relação à proficiência de língua inglesa, com base nos dados de 2019, quais apontam os baixos níveis de conhecimento em relação ao inglês, e também em relação ao foco do trabalho com a gramática nas aulas da escola pública. E foi pensando nesses fatos que eu busquei nos prescritores oficiais, ou seja, os documentos que norteiam a educação, o que eles orientavam, né, a respeito disso. E os três, tanto os PCNs quanto a CEM e a BNCC, eles levantam a problemática a respeito da tradição e o foco do trabalho com a gramática na aula de língua estrangeira, sendo que todos esses documentos aqui, eles carregam em seu texto a questão da natureza sociointeracional da linguagem, né? Ou seja, eles primam pelo ensino da língua em uso. E todos eles frisam, então, a importância de trabalhar com diferentes textos em sala de aula. Após isso, então, eu me apoio no conceito da engenharia didática, qual é concebida por Rousseau e Chevallard, e aprofundada pelos estudos da francesa Artigue, a qual essa estudiosa diz que o objetivo da engenharia didática é o de ser uma possibilidade de intervenção para solucionar problemas voltados ao ensino. E traço aqui, então, uma direta relação entre a engenharia didática e a formação docente, né, tendo em vista que, por trás de um professor engenheiro didático, há um docente que recebeu uma formação qualificada. E já estabelecendo um paralelo com o próximo tópico, aponto novamente aqui a importância da engenharia didática, dessa vez como uma grande aliada no que diz respeito à falta de recursos, principalmente na escola pública, e é justamente pelo fato dos materiais didáticos serem importantes, o professor precisa saber contornar a situação na falta deles. E, com base em DOLS, eu apresento e discuto, então, a importância da engenharia didática para contribuir para esse cenário. Após, então, discorrer sobre a realidade do ensino, sobre a engenharia didática, eu inicio, então, trazendo os conceitos dos gêneros textuais, me baseando, então, em Bakhtin, Broncar e Markumpf, quando todos esses autores afirmam que todas as manifestações verbais, mediante a língua, elas se dão por meio de textos, e não através dos elementos linguísticos isolados. Então, é por acreditar que a língua ela é permeada por textos que o trabalho com ela faz tão necessário e tão importante. E, para isso, é necessário que haja didatização do gênero, né? Ou seja, torná-los ensináveis. E é com base nessa importância da didatização desse gênero que o Grupo de Genebra desenvolveu as sequências didáticas, a quais elas são um conjunto de atividades escolares organizadas de maneira sistemática em torno de um gênero textual oral ou escrito. E após isso, tudo isso, então, eu discorro com base em Eisner, o precursor da HQ moderna, sobre o gênero das histórias em quadrinhos e relaciono, então, com a sua importância trazendo para o ensino de língua inglesa. A metodologia adotada, então, para esse trabalho, ela também se pauta na engenharia didática, que pode ser uma sequência de aulas, assim como ela também pode ser utilizada como uma abordagem metodológica de investigação em contextos escolares, como já vem sendo realizada desde a década de 80 nos estudos matemáticos e como vem atualmente sendo aplicada na área de línguas, conforme apontam os trabalhos de Jacob Bueno. Aqui eu trago, então, uma ilustração de como ocorreria essas fases, né, da engenharia didática, tendo como a primeira fase a observação da aula, né, o conhecimento da realidade escolar e também a leitura por parte, né, do docente de todo o aparato teórico. A fase 2 concerne ao planejamento e organização dos dispositivos, ferramentas e ações de ensino por meio da sequência didática, e nesse caso, em torno de um gênero textual. A fase 3, então, diz respeito à aplicação dessa sequência didática, que, aplicando ao meu projeto, se dará em torno do gênero textual HQ, e a fase 4, então, concerne a análise desses dados. A minha pesquisa também
tem aqui traços da pesquisação, porque além dela proporcionar uma investigação entre a teoria e prática educacional, ela é também uma forma de pesquisa colaborativa e participativa, visando os aprimoramentos dessas práticas. E é importante salientar que a engenharia didática e a pesquisação, elas agregam características em comuns, já que nelas se desenvolvem situações de sala de aula onde o pesquisador é levado a descrever e analisar os resultados de sua aplicação, conforme aponta Molau de Silva. A pesquisa também se configura com base qualitativa, pois é tecida uma análise interpretativa desses dados, e, ademais, optou-se pelo termo geração de dados em oposição à coleta de dados, pois existe uma participação, então, do pesquisador no processo de obtenção desses dados, e eles não se encontram prontos para a coleta, né? Eles são construídos em dado momento da sua realização. Então, o meu contexto de geração, essa sequência didática, o meu projeto, ele foi desenvolvido no e para o estágio curricular obrigatório em língua inglesa 2, ocorreu em uma escola pública do litoral norte gaúcho, com uma turma de primeiro ano do ensino médio. Aqui eu ressalto novamente a importância da observação da turma para a elaboração da proposta de trabalho, assim como eu friso lá, como é apontado, na verdade, na engenharia didática, porque é através dessa observação, é através do conhecimento da realidade escolar, da realidade de ensino de inglês que aqueles alunos têm e o conhecimento da turma, que nós podemos, então, desenvolver o nosso projeto. E foi com base nesse conhecimento que eu escolhi, então, abordar com o gênero textual HQ. Por quê? Porque tratava-se de uma turma a qual, quando trabalhava com textos, esse trabalho com textos era reduzido à tradução deles. E era um trabalho muito focado também em aspectos gramaticais e vocabulários. Então, justamente por eles não terem o contato ainda com essa abordagem, que eu optei pelo trabalho com HQ, por ser um gênero que une elementos não verbais e verbais, e esses elementos verbais, eles são muito próximos da fala, já que eles representam, né, a oralidade, e também era uma forma de estimular esses alunos a lerem e produzirem em língua inglesa. Os dados analisados, então, foram as produções textuais iniciais desses alunos e finais, eles produziram uma história em quadrinhos, duas, na verdade, uma inicial e uma final, e os depoimentos desses alunos, né, que é o self-assessment. Como eu não teria tempo hábil aqui para mostrar passo a passo do meu projeto, eu trago então aqui um resumo através desse esquema ilustratório desenvolvido por Dawes, Noverraz e Cheneville, o qual ilustra o passo a passo de uma sequência didática. O meu projeto, ele era intitulado Let's Work with Comics, Talking About Prejudice, Tolerance and Diversity Through X-Men. Aqui também não foi à toa a escolha da temática deste trabalho, porque através da observação da turma, eu observei que tratava-se de uma turma extremamente heterogênea, com diversos problemas no relacionamento deles, eram grupos divididos, e essa heterogeneidade que eu estou falando, ela emergia assim aos olhos, né? Essa divisão que havia na turma. Então, por isso a escolha de trabalhar com essa temática, todos esses assuntos aqui, e de trabalhar com os X-Men, já que são personagens das histórias em quadrinhos, e eles nada mais são também do que uma representação, a exclusão, na verdade, da nossa sociedade, né? Eles representam as minorias da nossa sociedade. Então, na apresentação da situação inicial, conforme o passo a passo da sequência didática, eu trouxe um texto em língua inglesa para discutir com esses alunos em relação a essas temáticas aqui. Após essa discussão, essa leitura, eu solicitei que os alunos realizassem a produção inicial. Então, eu pedi para que eles produzissem uma história em quadrinhos, a qual abordasse essa temática. Apenas isso. Pedi para que realizassem essa história em quadrinhos sem muitas explicações, já que esse é o passo que a sequência didática, digamos assim, nos manda. Porque é a partir dessa produção inicial que nós, como professores, podemos analisar o que os alunos já dominam daquele gênero ou não, para sim construirmos os módulos. No meu caso, eu tive 5 módulos para trabalhar com esses alunos, tá? Cada módulo representa uma aula. E dentro desses módulos, eu trabalhei com as habilidades linguísticas, eu buscava trabalhar de 1 a 2 habilidades por aula. Eu trabalhei com o Simple Present como tópico gramatical. Eu gostaria aqui nesse momento de ressaltar que quando nós estamos no momento do estágio, nós não temos total autonomia da escolha de todo o nosso trabalho, porque a professora regente da turma, e ela tem um plano de ensino, né, um curricular a seguir. Então, a professora regente dessa turma me solicitou que eu trabalhasse com o Simple Present e que eu realizasse uma avaliação ao final a respeito desse aspecto gramatical. Foram as únicas 2 solicitações dessa professora. E também
trabalhei com a caracterização do gênero HQ desses módulos e certamente com o trabalho com a temática. Como um dos objetivos, né, do meu projeto é apontar a possibilidade de desenvolver projetos com recursos simples, eu trago aqui, por exemplo, um vídeo do YouTube, que eu trabalhei com esses alunos que iam de encontro aos meus objetivos, o qual eu já pude trabalhar, explorar a habilidade do listening. Aqui eu tenho atividades autorais, que demonstram também a minha função aqui como engenheira didática, né, na construção dessas atividades. Essa atividade aqui que eu estou circulando foi uma atividade de análise mais esmiuçada do gênero, onde os alunos eles analisaram uma história em quadrinhos já dos X-Men, analisaram elemento por elemento da HQ. E essa atividade aqui, ela foi uma parte da avaliação. Como a professora solicitou que eu realizasse uma prova, eu dividi essa prova, então, em 3 partes. Uma dessas partes, eu trabalhei com os aspectos gramaticais, conforme ela queria, mas não deixando de ir de encontro aos meus objetivos, né, com o meu projeto, que era o desenvolvimento do trabalho com gêneros textuais. Então, na aula dessa avaliação, os alunos já tinham realizado, na aula anterior, a produção final. Então, eles já estavam com a produção final e o que eu fiz? Eu entreguei aleatoriamente para os colegas essas histórias e eles agiriam como revisores. Aqui nós temos o Stan Lee explicando a atividade, que eles iriam agir como revisores das atividades, das histórias em quadrinhos dos seus colegas. Então, eles analisaram as características presentes, né, nesse gênero, eles iriam dizer se o colega abordou a temática diversidade, a qual eles deveriam fazer tanto a produção inicial quanto final. Poderiam deixar aqui comentários, né, tanto críticas quanto elogios ao seu colega. E a metodologia, então, de análise desses meus dados. Como eu tinha dois dados a serem analisados, utilizei 2 formas diferentes, né? A produção textual inicial e final, ela foi analisada por meio dessa tabela que eu construí, o qual eu coloquei os elementos característicos das HQs. E, por exemplo, eu pegava a produção inicial e final do mesmo aluno, a produção inicial e final do aluno X. Então, eu pegava a produção inicial e eu analisava se os balões estavam adequados aos tipos de fala. Colocava sim ou não. Com esse mesmo aluno, eu fazia a mesma coisa na produção final. E assim eu fui fazendo com todos. Na análise do self-assessment, eu optei, então, pela análise discursiva textual, proposta por Bronca e Machado, a qual ela é dividida em 3 níveis. O nível organizacional, qual caracteriza-se por apontar elementos do plano global da infraestrutura textual. Foram, assim, elementos do conteúdo temático, buscando, nesse momento, os adjetivos, advérbios de intensidade, que pudessem demonstrar se a prática proposta foi significativa ou não para esses alunos. A análise do nível enunciativo, então, ela é formada por mecanismos de responsabilização enunciativa, que aqui podem ser diversas unidades linguísticas, como marca de pessoa, índices de inserção de vozes, modalizadores do enunciado. E o terceiro nível concede no semântico do agir, nessa análise em específico, será destacado um ponto desse nível, que é a análise dos chamados planos constitutivos do agir. Existem 2 planos, o do actante, que é quando o agente emerge como representante do coletivo, e o plano do ator, que é quando o agente ele emerge por meio de si próprio, né? Se colocando na situação, ele age como um ser singular. Aqui eu trago, então, um exemplo de uma produção inicial do aluno X. E aqui nós já podemos ver, assim, de cara, que nós não temos uma história em quadrinhos, nós temos subgênero da história em quadrinhos, sendo uma tirinha, né, uma tirinha composta por 3 frames, por 3 quadros. Para termos uma história em quadrinhos, precisamos ter uma narrativa maior. Nós podemos, assim, analisar elementos, assim, simples. Por exemplo, ressalto aqui que o aluno colocou Rose Shop para dizer que era um comércio local que vendia rosas. Se o aluno tivesse conhecimento do uso da legenda, que é um elemento característico da HQ, poderia ter situado, né, esse ambiente que a história, a narrativa se passaria em um comércio de rosas. Agora eu vou projetar para vocês a produção final desse mesmo aluno, após todo o trabalho com os módulos. Aqui nós já temos uma capa para esse trabalho. Os alunos, eles perceberam um padrão, né, nas histórias em quadrinhos, que elas são em formato de livreto, de livrinhos. Então, já temos um título, algo que nós não tínhamos aqui anteriormente. Temos um título para essa história. Os alunos se inspiraram tanto nas produções, nas histórias em quadrinhos dos X-Men, que colocaram até Marvel Comics, First Edition, colocaram até o selo que realmente tem na história em quadrinhos.
Aqui já podemos perceber que esse aluno fez o uso das legendas, já situando onde que essa história estava se passando. Aqui temos também o uso de balão da forma adequada, pois a personagem, ela está exclamando alguma coisa, ela está em espanto. Então, ele utiliza esse balão aqui, que é o burst, né, que é o balão para a exclamação, utilizando a forma correta. Aqui essa imagem talvez não ficou tão nítida, mas eu vou chamar a atenção para um pontinho aqui em específico, que é o uso das onomatopeias. Em um dos módulos, eu trabalhei com eles a importância também, né, desse recurso, quanto ele pode agregar, e eles viram essa presença também nas histórias em quadrinhos X-Men, e eles passaram a utilizar onomatopeias. E eu ressalto aqui que aqui também foi o momento da gente fazer uma reflexão linguística, porque eles passaram a perceber que a reprodução do som em português não é igual à reprodução do som em inglês, que era algo que eles ainda não tinham pensado. Então, aqui a aluna utiliza em inglês a representação de knock-knock, de sniff. Aqui eu trago um gráfico comparativo da presença desses elementos através da análise de todas essas histórias. Então, aqui nós podemos perceber que a barra azul, ela representa a produção inicial e a barra vermelha a produção final. O único elemento que todos os alunos fizeram uso foi a divisão em quadros. Eles sabiam que uma história em quadrinhos era dividida em quadrinhos, então todos eles fizeram utilização desde o primeiro momento. Já nos outros, nós podemos perceber, né, uma crescente na utilização desses elementos. Eu chamo a atenção aqui para dois, os quais eu ressaltei, que os alunos passaram a usar, né, anteriormente ali, que foram as onomatopeias e legendas, nenhum deles haviam utilizado na produção inicial, e muitos reconheceram que era um elemento importante e passaram a utilizar. Eu gostaria de ressaltar nesse momento também que esse gráfico, ele é apenas um gráfico ilustrativo desses dados, porque a real análise ela foi totalmente interpretativa, e foi através dessa análise interpretativa que eu pude perceber que o ganho foi muito maior do que em números de elementos que eles passaram a utilizar, porque esses alunos passaram a utilizar melhor os recursos linguísticos, passaram a dominar melhor o gênero, passaram a ter também uma maturidade no que concerne a abordagem da temática diversidade nas suas histórias. Então, foi um ganho realmente, assim, significativo. Na análise do meu self-assessment, essa análise do self-assessment, quando estávamos, né, alinhando quais seriam as nossas análises, eu não tinha como objetivo analisar a análise dos depoimentos dos alunos, mas foi lendo e vendo o quanto, através da fala deles, emergiam recursos ali que eu poderia comprovar que a minha prática como engenharia didática ela era uma prática significativa, que, né, acabamos optando por trazer ela como também uma análise aqui nesse projeto. Essa aqui, então, foi o self-assessment que eu entreguei para os alunos no último dia de aula, o qual eles iriam discorrer sobre o projeto, o que eles acharam, se foi importante, enfim. E para isso, então, eu fiz utilização da análise discursiva textual. Aqui eu represento, através dessa legenda, os elementos linguísticos que emergiram através das respostas desses alunos. Aqui eu tenho exemplos das respostas da primeira pergunta. E em relação, então, à resposta da pergunta número 1, emergiu dentro do conteúdo temático que os adjetivos, os advérbios de intensidade, que puderam demonstrar, né, que a prática de ensino proposta ela foi significativa e diferenciada para os discentes, como pode ser observado nos exemplos, né, que achei interessante, pois nunca tinha feito algo parecido, e importante, porque juntou histórias em quadrinhos com o inglês. Foi possível também observar aqui os elementos do nível enunciativo, né, nos quais se nota a presença dos modalizadores como achei. Esses elementos, eles expressam a avaliação do próprio enunciador sobre o que é dito. Nesse caso, os discentes, eles avaliaram de forma positiva, então, o impacto do projeto no processo de ensino-aprendizado deles. Aqui nós já temos as respostas, né, da segunda questão. Ficou mais explícito aqui o quanto as aulas elas impactaram no aprendizado deles, pois emergiram mais pistas linguísticas, né, como pronomes pessoais, possessivos, oblíquos, conjugações verbais, todos estes, então, na primeira pessoa do singular, concernentes aqui ao plano do ator. Este foi o momento que eles disseram que, ao longo das aulas, eles aprenderam a usar os elementos característicos da HQ, e foi o momento também que eles relataram o quanto eles evoluíram entre a primeira e a última produção. Isso mostra, então, o quanto a atividade através dos módulos, ela foi significativa.
E além disso também, nas respostas dessa questão surgiu outro fator que não era esperado. Os alunos, ao usarem predominantemente a primeira pessoa, assumiram a responsabilidade enunciativa, assumindo não só a autoralidade das produções, como também eles perceberam como atores dos próprios textos, mostrando que a prática de engenharia didática, ela desenvolveu esses alunos se constituírem também como cidadãos do mundo, pois eles demonstraram isso, se posicionarem como sujeitos através da produção de textos em língua estrangeira. Aqui, então, as considerações do meu trabalho. O meu trabalho, ele demonstra e ele comprova que a engenharia didática, ela viabiliza o trabalho integral com a língua inglesa, onde nós conseguimos abarcar habilidades linguísticas, aspectos gramaticais, domínio do gênero, temas transversais que muitas vezes são esquecidos na aula de língua inglesa, né, para a formação cidadã desse aluno. Tudo isso através da prática de engenharia didática. Além disso, comprova também que o docente se constituir, então, como engenheiro didático pode sim ser um diferencial e impactar nas suas propostas de ensino. As análises dessas produções iniciais e finais dos alunos mostrou significativas mudanças em seu aprendizado, né? Eu ressalto que, além dos usos dos elementos característicos do gênero que os alunos passaram a conhecer e utilizar, mesmo aqueles que na primeira produção eles já haviam utilizado, percebeu-se que foi preeminente o ganho não apenas na recorrência da utilização dos elementos, mas também na qualidade e na sofisticação desses elementos. Por fim, eu destaco ainda que, devido ao fato da engenharia didática ela ser recente na área de letras, surge a necessidade de novas pesquisas, abordando outros gêneros textuais, para que assim possamos inspirar novas práticas de ensino. E também percebeu-se, assim, ao fim desse trabalho, que emergiu uma comunidade de prática, porque os alunos, eles formaram uma identidade, digamos assim, eles se encontraram quanto turma, o que nós não víamos, eu não via na observação. Ao final da realização desse projeto, eu percebi muito mais eles unidos, muito mais eles como turma, devido a principalmente pela temática abordada ali das diversidades, né? Então, aqui estão as minhas principais referências. Muito obrigada a todos pela atenção de todos. Diga que eu não estourei o tempo. Não, tu tens 1 minuto ainda, Mayara. Tu queres comentar mais alguma coisa sobre o teu trabalho? Eu posso comentar também que, além do que eu agora ali, eu estava preocupada com o tempo e teve uma coisa que eu não citei, que os alunos, eles se reconheceram como atores das suas produções textuais, mas em nenhum momento eles deixaram de visualizar que eu fui importante para esse processo, porque através das análises discursivas ali que a gente fez, das respostas desses alunos, eles me consideravam já como professora deles, não mais como uma estagiária. Eles colocavam a teacher Mayara, não a estagiária. Então, eles ressaltaram quanto isso foi importante também para eles, e é só isso que eu gostaria de ressaltar nesse meu último minuto. Eu achei que tu ia esquecer, mas o anjinho da guarda levou a mensagem. Eu não sabia do tempo, mas no fim deu tudo certo. Acabaste de fechar os 25 minutos, tá? Então, parabéns, Mayara, pela tua apresentação. Como orientadora, estou muito satisfeita. Espero que a banca e a plateia também estejam. Vamos ver a arguição das professoras. Eu vejo que a Doroteia já está com o microfone aberto. Tradicionalmente, o convidado que vem de mais longe começa, né, Isabel? Se tu não te importares, se bem que agora no virtual longe é um lugar que não existe, né? Então, se vocês estão de acordo, eu acho que a Doroteia pode começar com as considerações, com a discussão dela. Então, vamos lá, Doroteia. Tá bem, muito obrigada pelo convite. Às vezes, como eu já fui coordenadora do curso de letras, às vezes a gente ajeita os horários, né? E aí acaba que alguém da banca não é exatamente convidado, é meio que convocado. E eu tenho, não sei se esse é o caso da Isabel, mas eu tenho o privilégio de fato, ter sido convidada. Desculpa, Isabel. Então, a Rafaela me perguntou, disse que a Mayara ia gostar que eu estivesse, né? E eu acho que o fato da Mayara lembrar que eu
um dia estive aí, quando a gente podia aglomerar, ainda fiquei circulando, a Rafaela me levando de um lado para o outro, tudo coisas que agora a gente nem pode fazer, né? E, então, obrigada, Maiara, por confiar em mim, de querer que, junto com a Rafa... Eu que agradeço, professora. Uma imensa honra te ter aqui. Ai, que bom. Então, gostei muito de... Então, é um prazer também conhecer a Isabel e o Matheus e os demais que vieram prestigiar a Maiara. Eu gosto muito, por isso não me arrependi de ter aceito o convite, quando a pessoa que escreve o seu trabalho, ela vive isso também. Então, tu argumentas, tu não faz um trabalho sobre, tá? Tu argumentas a favor do trabalho significativo, de como a gente tem que conhecer o aluno, de fazer a coisa personalizada, e isso também é para ti, não é algo alheio a ti, que tu foi, como tu muito bem colocaste, tu não foste coletar os dados de uma outra pessoa, né? Algo que estava pronto, que tu pegou e levou embora. Não, né? Tu geraste, foi um momento de serviço. Antes alguém, o Vitor, fez um comentário no chat que apareceu para mim, rainha da metodologia. Sim, teu trabalho está primoroso do ponto de vista metodológico, tá? É muito difícil, eu não sei quanto que a Rafa trabalhou contigo para que chegasse nesse ponto, mas às vezes no mestrado os alunos têm dificuldade de fazer essa descrição para que quem está do outro lado consiga acompanhar ou consiga perceber o quanto o aluno trabalhou porque a metodologia é isso, é mostrar o como e demonstrar que quem está lendo, de fato, reconheça a validade em função de todo o percurso que foi feito. Bom, então, assim, eu destaco várias qualidades. Então, por ele ser significativo para ti. 2, por tu teres te proposto a fazer pesquisação, que não é todo mundo que gosta de analisar o seu trabalho. É mais difícil tu analisar o teu, tu te tornar uma terceira pessoa de ti mesma ali, porque tu assume uma outra identidade, né? Então, é mais fácil, em geral, o pessoal gosta de analisar o dos outros, e não o seu. Então, no da gente, a gente tem que reconhecer também aquilo que não dá certo, nem sempre dá, né? Então, e mais uma coisa importante, eu escrevi algumas coisas que depois eu vou acompanhar por ali, tu de fato fizeste pesquisação. Como eu disse, eu sou orientadora hoje em dia, mais de mestrado do que de TCC, mas eu oriento TCC também. E, às vezes, eu vou a bancas que a pessoa diz que aquilo que ela fez é pesquisação, e não é. Tá? Então, de fato, tu fizeste pesquisação, porque tu eras a pessoa que queria modificar um determinado contexto. Tu consegues. Tá? Então, essas seriam as minhas primeiras palavras, já para ir te tranquilizando que eu não vou te detonar, que eu gostei muito, e que, principalmente por ser um trabalho de graduação. Tá? Então, assim, tu tens já uma veia de pesquisadora, já com algum desenvolvimento. Então, agradeço novamente a confiança pelo convite. Destaco que o fato de ser um trabalho
trabalho trata de sala de aula, pensando em melhorá-lo. O fato de ser uma pesquisação, não só porque tu diz, mas porque realmente é, porque não são todos que querem investigar sua própria prática, e tu tens resultados expressivos como um produto, né, daquilo que tu fizeste. Então, estes são os meus pontos altos do teu trabalho. O trabalho está muito bem estruturado, ele atende os requisitos que se pedem para essa finalidade. Se a gente olha o teu sumário, isso é uma outra coisa bonita, né, de a gente olhar o sumário e a gente conseguir, desde ali, tu conseguir enxergar que tu tá indo do maior para o menor e que tem uma sequência ali que vai se desdobrando. Então, parabéns. Quanto ao resumo, então, indo assim, eu tentei fazer uma sequência, pegando os elementos, né, do teu texto. Resumo está muito bem construído, mas verificar porque tem uma duplicidade de objetivos, porque tu dizes apontar novas possibilidades para o ensino de inglês e depois averiguar se a proposta da engenharia didática organizada. Então, eu deixei isso, depois eu vou te devolver o teu texto, daí tu dá uma olhada para, de fato, destacar qual é o teu objetivo, que às vezes tem coisas que são consequências dos nossos objetivos. Tá? Então, seria um pequeno ajuste que eu sugiro ali. Introdução e justificativa. Para mim, seria um capítulo só. Isso tem a ver com o meu gosto pessoal. E também para o meu gosto pessoal, então, a Rafa nem sabia disso, porque a Rafa não foi minha orientanda, mas os meus alunos, eu sempre peço que eles contem a sua história e mostrem o que aquele trabalho tem a ver com ele. Não é um trabalho que a Maiara fez só porque ela tinha que fazer um TCC, senão ela não se forma. Esse trabalho tem um significado para a vida da Maiara. E isso eu acho muito importante. Tá? Então, ela não só advoga que o professor tem que fazer coisas significativas, mas para ela já faz algo que é significativo, que é este trabalho. Então, gostei muito da introdução, tu já arrasta o teu leitor para dentro do teu contexto, né? E o teu leitor começa a se apaixonar pelo teu trabalho. Então, desde a introdução, mas ao longo de todo o texto, né, tem uma coerência, porque tu vai mostrando que você advoga pelo trabalho com gêneros no ensino de língua estrangeira. Então, eu concordo contigo, eu acho que, sim, se trabalha menos na perspectiva de gêneros ou consequência didática na língua estrangeira, mas também eu sempre acho o pessoal da língua estrangeira já mais conectado, então eles fazem algumas coisas que o da língua materna ainda não faz, assim, de incorporar a multimodalidade, de incorporar tecnologias digitais, então, até porque existe muito mais material de língua estrangeira do que de língua materna, né? Então, mas tu levas, então, advogas, então, pelo uso de trabalho com gêneros textuais, porque tu vês essa lacuna, né? Então, muito bem, vamos ver o que eu marquei nas páginas 13 e 16.
Sim, eu destaquei aqui, concordo contigo, tu dizes na 13, pude perceber o diferencial do desenvolvimento de trabalhos em que o professor cria e elabora planos de aula pensando na realidade e no contexto do aluno, proporcionando assim um ensino mais significativo. Sim, não é algo que veio pronto, mas algo que ele preparou para esses alunos, né? Então, a gente se pergunta, né, por que eu vou trabalhar com este gênero, com estes alunos, né, porque eu estou pensando num trabalho personalizado, né, o que às vezes serve para uma turma não vai servir para outra, e tu vais demonstrando isso ao longo do teu trabalho. Assim, daí na 16, tu falas que tu não vês isso acontecendo na prática, né, de os gêneros estarem presentes no ensino de língua estrangeira. Quando você vai para as bases teóricas, você faz uma boa revisão, situando o estudo no arcabouço do ISD. Ali também um elogio, não é uma teoria muito simples, né? E tu te dá conta, tu procura dar conta de todo esse arcabouço, né? E, claro, a orientadora é uma especialista no assunto, né? Mas uma coisa é ela, que foi da iniciação científica ao doutorado, e a outra é a Maiara, que está se iniciando. Então, assim, acho assim, dada a complexidade, digamos, e todas as ramificações do ISD, dá conta muito bem. Aprendi sobre a engenharia didática, que fazia tempo que eu não lia, e nunca tinha lido uma resenha tão bem feita desse construto. De certa forma, é a parte mais difícil do teu trabalho, o que a gente percebe na tua escrita, que não é nesta parte, ela não é tão fluida, ela é mais trancada, e pelas razões que eu não desmereço o teu trabalho, mas a gente percebe que ali tu tá peleando para conseguir dar conta. Isso aí. Metodologia, então, eu já falei antes, não sei por que o Vitor fez essa menção pública, né, pelo visto tu tem fama, por isso eu comecei... Ela era conhecida no começo do curso como princesa do EVA. Ah, tá bom. Sério. Mas, pelo visto, ela agora já alçou voos maiores, né? Não, e, digamos, se tem um grande destaque, o destaque é para a metodologia. Ela está muito bem feita, principalmente em se tratando de um trabalho de graduação. Você se apropriou muito bem dos pressupostos da pesquisação, e acho que o que tu fizeste, assim, de fazer o diálogo da pesquisação com a engenharia didática é louvável também. Ficou muito bonita essa costura, né? Vamos ver como é que segue. Análise. Essa parte também está muito bem construída, trazendo evidências para corroborar aquilo que você acreditava. Inicialmente, eu achava que as análises das histórias... inicialmente achava que as análises das histórias em quadrinhos seriam suficientes, né? Mas confesso que ficou muito boa a análise das avaliações dos alunos, porque, digamos, tu poderia ter parado, né, ao tu mostrar aqui, né, e os elogios que tu recebeste, né, analisando só as histórias em quadrinhos, como é que era a produção inicial e como é que era a produção final, já seria o suficiente, mas tu resolveste fazer
mais uma coisa, por isso que eu acho que também o teu trabalho ficou mais denso, porque, na verdade, tu faz duas coisas ali, né? Tu traz também as avaliações dos alunos. Interessante ver a preocupação da professora para que você ensinasse gramática. E o que se observa é que você trabalhou muito mais tópicos do que simplesmente tivesse trabalhado o tempo verbal que estava no cronograma. Eu acho que esse é o grande destaque para quem trabalha com projetos, né, para quem está escutando. Sim, há um mínimo com o qual a gente deve trabalhar, mas se tu trabalha com projetos, seja projeto de letramento, projeto didático de gênero, ou mesmo a sequência didática, que é um tipo, dependendo de como tu constrói, como tu fizeste, é um projeto que tu desenvolveste, um projeto para aproximar os alunos das histórias em quadrinhos, e aí, olha quanta coisa que tu trabalhou. Tá, tu deu conta da tarefa da professora, não esquece de trabalhar o tempo verbal, muito bem. Só que tu trabalhaste estética, tu trabalhaste ética, tu trabalhaste diversidade, tu trabalhaste um monte de outras questões gramaticais, como o teu trabalho foi o primeiro que eu li, depois eu li 2 dissertações, agora eu não lembro tudo que tu trabalhaste, né, mas eu fui anotando coisas ao longo do teu texto também, né. Então, é uma infinidade de coisas. Então, quem vai para, vocês que vão para a escola agora, né, não dá para dizer que a escola exige a lista de conteúdos. A gente consegue, ok, pega aquela lista e aí pensa, como é que eu posso trabalhar isso de um outro jeito? E eu vou dar conta, eu vou mostrar para a direção como eu vou trabalhar não só isso, mas um monte de outras coisas. Olha como os teus alunos se engajaram. Se tu tivesse ficado só na repetição lá do tempo verbal, ia ser uma chatice para ti, um sofrimento para terminar esse estágio de uma vez por todas, para os alunos, quando é que termina esse estágio dela, né? E nada teria sobrado. E agora não, tu criaste aquilo que tu disseste, né? E a constituição da comunidade prática, eu acredito muito nisso, né? De tu transformar a sala de aula numa comunidade de prática, onde o aluno se vê participando, e aí vem a questão da interação do professor com os alunos, dos alunos com os textos que o professor leva, e a importância que, para mim, assim, é fundamental, o feedback. Então, eles não fizeram só histórias em quadrinhos para ganhar nota. Tu até tiveste que fazer, porque tinha que ter uma prova lá. Tá? Então, faz, pronto. Mas aquilo não foi o ponto alto. O ponto alto foi toda a vivência que tu teve com eles, de se aproximar deles, né? E é isso que acontece quando a gente trabalha com um projeto. Então, eu sempre digo, não tem a desculpa que a escola me obriga. Ok, se a escola obriga, faça. Mostra ali, ó. Sim, ok, eu vou trabalhar. Só que eu também vou trabalhar isto. Eu vou ser mais feliz, vou ter vontade de ler, porque eu tenho certeza que tu te divertiste lendo as histórias dos alunos, né? E tu te surpreendeste com eles, né? E assim por diante. Isso acontece quando a gente trabalha com projetos, quando a sala de aula da gente se transforma numa comunidade de prática, e assim por diante. As considerações finais é uma outra parte muito bem feita, porque você retoma os objetivos a que se propôs e destaca os resultados que você alcançou, né? Então, você mantém uma coerência lá do começo, que vai indo, e até o fechamento.
Bom, pelas qualidades que eu já destaquei antes, o trabalho traz uma contribuição importante para o ensino de língua estrangeira, né? No caso aqui é o inglês, mas é um trabalho que pode ser feito com qualquer língua estrangeira. No que diz respeito ao gênero ser o catalisador das atividades em sala de aula. Então, tu pegaste o gênero, histórias em quadrinhos, e a partir dali... O que foi apresentado e discutido ao longo dos capítulos reforça, mais uma vez, a necessidade de o professor conhecer seus alunos, e para pensar, a partir deles, para pensar as aulas que vai ministrar. Olhar somente para o cronograma empobrece o que se faz em sala de aula. Não que não haja um mínimo com que se deva trabalhar. Então, não é qualquer coisa. Mas o trabalho com projetos tem nos mostrado também que, na verdade, se trabalham muito mais conteúdos gramaticais do que se trabalhariam na perspectiva tradicional. Evidentemente, né, tu tens alguns deslizes que eu fui marcando ao longo do texto, e eu vou mandar para a Rafaela depois o teu texto com as minhas anotações, né, para tu corrigir, porque eu acho que teu trabalho é um trabalho que deve ser lido, né, é um trabalho importante para a produção de conhecimento que está se fazendo no IFE, né, então eu vou te mandar uma coisa que eu anotei, é o haver, no sentido de existir, não tem plural, então houve alguns problemas, houve, não vou dizer como é que tu escreveste, para não cristalizar depois, né, mas vários aqui, de certo, fazem, é um probleminha comum, não é só teu, mas esse é um que tu deves arrumar. Eu deixei marcado ao longo do texto, e depois tu vais poder arrumar. As comunidades de prática eu já falei. Bom, em suma, Maiara, teu trabalho está muito bem construído. Eu só vou, dentro de alguns anos, uns 2, 3 anos, vou perguntar para a Rafa por onde anda a Maiara, e ai, se a Maiara estiver só usando o livro didático, indo para a aula e dizendo para os alunos, abram o livro na página 25, muito bem, exercício 1. Né? Então, é isso, né, que esse conhecimento que tu construíste na prática, vivenciando, sendo significativo para os alunos e para ti, de fato tenha formado a Maiara, professora que tu pretende ser. E eu acho que sim, dá para a gente mudar o ensino que é oferecido nas escolas, tá? E dá para sim trabalhar o conteúdo gramatical, mas a gente pode inverter, como tu fizeste. Usa o gênero e, a partir dele, catalisa todas as atividades e voa, né? Voam os alunos e voa a professora junto. Não tenho perguntas, né? Mas talvez tu tenhas mais algum comentário para dizer, para trazer, né? A partir das coisas que eu destaquei, como eu te disse, por ser um trabalho de graduação, fiquei bem surpresa, bem satisfeita, e não me arrependi de ter aceito o convite. Até porque também gostei, deve ser em função da tua orientadora, recebi o trabalho um mês antes, para eu me organizar e poder ler no momento em que eu pudesse, e eu ir me organizando.
li tão antes que agora algumas coisas eu já tinha esquecido, porque eu li 2 dissertações depois. Mas parabéns às duas pelo trabalho de qualidade e obrigada pela confiança. Então, fica contigo, a partir do que eu fui destacando, algo que tu queiras acrescentar. Obrigada, Doroteia, muito obrigada. Fiquei Professora, muito emocionada com essa lição. Eu acho que a maioria do público não sabe, mas a Doroteia foi minha professora na graduação, no meu primeiro semestre de letras. Então, nós temos aqui 3 gerações de formação de professores. Nós temos a Doroteia, eu e agora a Maiara, né? E eu fiquei muito feliz com essa fala, Doroteia, isso, né, só valida o trabalho que a gente tem feito. Eu quero que a Maiara, então, não sei se ela tem alguma pergunta ou alguma dúvida, mas eu gostaria que ela te contasse, já que tu gosta de ouvir a história, né, porque tu foste minha professora de produção textual e eu lembrei disso. A Maiara pode te contar o que ela está fazendo, porque ela já está atuando, né? E ela também pode te dizer de onde veio essa metodologia tão cuidadosa, né, Maiara? Qual é o histórico e a trajetória por trás disso? Ela tem uns minutinhos para isso. Ela tem um histórico. Ainda mais se ela é a rainha da metodologia, né? Conte isso. Eu já sou um bebezinho, assim, engatinhando. Quando entrei na letras, eu era um embrião ainda. Agora eu já estou engatinhando, dando os primeiros passos. Eu tenho tanta coisa, eu não sei. Quando a senhora começou a fazer todos os apontamentos aqui, veio algumas lágrimas, assim, porque realmente a gente fica emocionada. Eu fiquei muito feliz ao final, ao ver o meu trabalho. Né? Eu sou uma pessoa que eu tenho um problema, assim, muitas pessoas são assim, mas eu sou extremamente crítica com tudo que eu faço. Eu sempre acho que nada nunca está o suficiente. E, assim, relendo o meu trabalho de conclusão de curso várias vezes ali para pensar e encaixar o que era realmente significativo para apontar na apresentação, foi assim me dando um orgulho extremo assim desse trabalho, porque não foi um trabalho que eu comecei a desenvolver ontem, foi um trabalho que iniciou lá em 2019, justamente no desenvolvimento desse projeto. Depois foi 1 ano e meio praticamente. Na verdade, era para ter defendido esse TCC metade do ano passado, mas aí devido à pandemia e tudo mais, né, as coisas foram se postergando. E as bolsas de pesquisa, Maiara, as 2 que você Eu vou falar agora, eu estou deixando a cereja do bolo aí agora, no final. A professora Doroteia, eu até anotei aqui, ela falasse assim, que eu vejo uma veia de pesquisadora em ti, e realmente, eu tive, verdade, 3 vezes bolsistas, eu iniciei com o professor Matheus na pesquisa, mas na verdade, professor Matheus, não é nada contigo. Amei fazer parte do projeto de pesquisa, foi assim o primeiro, mas não era assim ainda o que eu queria, o passo eu queria, porque ainda a gente trabalhava com inglês, que é, né, a minha veia bate pelo ensino de inglês, mas tinha a ver com cinema e tudo mais. Foi um trabalho que me enriqueceu, com certeza. Mas depois disso eu entrei, então, para pesquisa com a professora Rafaela, que foi onde, assim, eu me joguei totalmente, assim, me encontrei como pesquisadora. Realmente, assim, eu tive 2 projetos com ela, que foi, com certeza, assim, o que me engrandeceu como pesquisadora ao longo do projeto. A professora citasse ISD, eu trabalhei ao longo desses 2 projetos com ISD, com a professora Rafa. Eu gostaria de citar algo que eu ia deixar para o final, mas eu já vou falar agora, senão depois sei que eu vou ficar talvez mais nervosa e vou esquecer, que eu queria, assim, não é momento, não é bajulação, gente, mas todo mundo que me conhece sabe o respeito, o quanto eu amo a Rafaela, o quanto ela é uma baita profissional. Quem conhece a Prof. Rafa, não tem, né, o que falar, é só elogios. E eu queria citar um ponto em específico, que foi quando eu era bolsista da Prof. Rafa, lá em 2019 ainda. Nós participamos de um congresso internacional do ISD lá em Porto Alegre. E nessa época ainda a Júlia também era bolsista com ela, e eu queria citar algo assim, que eu e a Júlia, nós ficamos assim, meu Deus, a professora Rafaela nos trouxe num evento, num congresso internacional para apresentar com ela, onde só tinham mestrandos ou já mestres, doutorandos ou já doutores, e nós éramos as únicas graduandas que íamos apresentar. Então ela levou para que a gente apresentasse o nosso projeto com ela. E isso, assim, foi algo assim que eu vou guardar
com carinho, assim, pro resto da vida, o quanto ela confiou no nosso trabalho e o quanto isso permitiu que eu me desenvolvesse também como pesquisadora. Então, Prof. Rafa, só tenho a te agradecer por tudo mesmo. Com certeza foi ela que me concebeu aqui, não só... Eu diria que a Rafaela é a engenharia didática da minha vida, porque ela me concebeu tanto quanto pesquisadora, quanto professora, porque eu me espelho demais no trabalho dela, ela sabe disso. Todo mundo que conhece sabe que a professora Rafaela é uma excelente profissional no que ela faz, tanto quanto professora e pesquisadora, e com certeza tem muito disso no meu trabalho. Então, Prof. Rafa, com certeza tudo isso aqui também vem de ti, assim, muito obrigada por todo o apoio e suporte nesse trabalho, assim, com certeza sem ela não teria tido toda essa gama de resultados que eu tive. Não sei o que, agora eu já me perdi, que eu me emocionei. Que já acabou também, né, lindinha? Obrigada, Maiara, eu só te mostrei o caminho e te mostrei a cor da placa. E tu foi, né? Às vezes a gente faz isso, né? Profs, Matheus, Bel, Doroteia, a gente mostra o caminho, mas eles resolvem pelo outro. Ou eles não prestam atenção na placa. Então, foi o que... Eu vou deixar a minha parte de fala para o final, porque nós temos a arguição da Isabel ainda, já fechamos o tempo da Doroteia. Então, a Maiara também é professora já, a Doroteia, ela já tem um contrato emergencial do Estado e começou atuando de forma remota, né, Maiara? Tu não pegou nada de presencial, né? Exatamente. Então, ela nada, já entrei no desafio, vamos lá, minha filha, mais um desafio na tua mão. Mas ela sabe que ela pode usar Exatamente. o prático como uma ferramenta. Então, Isabel, a fala é tua agora, amiga. Então, vou começar agradecendo também o convite, né, da Rafaela e da Maiara, o convite e a oportunidade de ler esse trabalho tão primoroso, né. Então, eu faço... eu concordo com todos os comentários da Doroteia, né, inclusive das minhas anotações aqui são mais sucintas, né, mas eu vou repetir alguma coisa, mas assim, tudo que a Doroteia falou é exatamente isso mesmo, né. Então, como eu já disse, é um trabalho primoroso, ele está super bem escrito, né, a Doroteia tinha falado da tua apresentação, da teoria, né, de uma forma sucinta, mas uma linguagem bem clara, então achei muito bem escrito. Uma coisa que para quem fez didática comigo, ou por conversas que nós temos sobre ensino de língua inglesa, todo mundo sabe que eu sempre... eu destaco essa questão da importância da formação da cidadania, né, então, assim, me chamou a atenção que logo no início, claro, tá lá no documento, né, não é porque eu digo isso na aula de didática, tá no documento, né, mas nem todos os professores, nem todo mundo que trabalha com educação presta atenção nisso, né, e tu já, de início, tu já fala dessa preocupação, né, porque, como disse a Doroteia, ensinar a língua por ensinar a língua não faz o menor sentido, né, e a gente também já comentou bastante isso, né, durante o curso. Sabe que também a Maiara é a rainha da metodologia e eu sou a rainha dos quadros resumo, né, então, assim, eu vejo um quadro resumo, assim, que eu já fico louca, né, então já gostei muito daquele teu quadro da caracterização das HQs, né, porque... tu conseguiu condensar ali toda a informação ali, quem olha aquele quadro já está tudo ali, né. A justificativa também achei, claro, né, a Doroteia também falou dessa questão da personalização, que não foi um trabalho que tu foi buscar de fora, uma coisa que veio de ti, da tua, né, durante essa experiência, que é bem importante, né, então a justificativa, como eu falei, o trabalho está todo redondinho, né, eu também me chamou a atenção, a primeira que a minha impressora, ela tranca um pouco, né, então a primeira coisa que eu imprimi foi o resumo e o sumário, porque a gente olhando o sumário, a gente já tem ideia se a coisa está encaixadinha, se é coerente, então você já olhando o resumo, então vai estar muito bom de ler isso, né. Outra coisa que eu achei muito interessante no teu trabalho foi que tu fez a contextualização do gênero, tu fez o histórico, né, da onde surgiu a história em quadrinho, porque, em geral, os trabalhos que a gente vê
o pessoal que trabalha com gênero, claro, nem todos têm uma história assim tão interessante, mas geralmente vão trabalhar direto com gênero, né? E tu fez esse apanhado, assim, de onde surgiu lá, né, do tempo das cavernas, eu achei muito legal isso. Também essa questão, né, é por isso que eu digo, o trabalho está todo redondinho, né, é todo coerente, né, a tua proposta era trabalhar essa questão que tu percebesse na turma, né, de grupos, né, separados, e aí tu escolhesse o X-Men. Eu achei, tu conseguisse aliar as duas coisas, né, o gênero, que é apropriado para a idade, a temática, então, assim, achei tudo muito, muito legal. E eu também, assim, fiquei muito empolgada com todas as tuas atividades. Eu tenho 2 turmas de primeiros anos aqui no ensino médio, assim, já fiquei louca para sair aplicando, né? Agora, no ensino remoto, não sei como é que eu vou fazer, né? Mas achei muito, muito boa, assim, né? Vou ver também, né? Vou dar uma olhada na turma que eu tenho agora sendo remoto, é mais difícil da gente perceber o aluno, né? De fazer esse trabalho tão personalizado como tu conseguisse fazer. Então, né? Esse é um trabalho que, com certeza, ele vai servir de parâmetro para os próximos estagiários, e a gente vai usar nas aulas, vou usar na didática, vou usar nos estágios, assim, achei, né? Que é aquela coisa que a gente fala, né, que tem muito trabalho teórico que é bacana, mas a gente que está, assim, dentro da sala de aula, a gente busca coisas que possam ser usadas, né, deu todo esse trabalho para tu fazer um trabalho, mas é um trabalho que ele vai se multiplicar, né, e isso é que é muito interessante. Bom, então, parabéns, né, para a Rafaela, parabéns para ti, e parabéns para nós, né, que vamos poder aproveitar todo esse teu conhecimento aí, tudo que tu produzisse, tá? Bom, então, você sabe qual é a minha área, né, que é da lexicografia, e eu tenho uma questão, assim, com palavras e conceitos. Então, tem algumas coisas que eu quero perguntar para ti, são sugestões, né, e aí eu quero te ouvir, e eu vou começar pelo título, tá? O teu título é Engenharia Didática no Ensino de Língua Inglesa, uma proposta possível a partir do gênero textual HQ, né? Então, com tudo isso que a gente, da tua exposição, do que a Doroteia falou, do que eu percebi, eu acho que, eu penso que pode agora me apresentar o teu argumento, tá? Mas, se ele é personalizado, não seria mais interessante tu já colocar isso no título, por exemplo, em vez de colocar, no lugar de possível, botar uma proposta para o primeiro ano do ensino médio, ou talvez até para o primeiro ano de uma escola pública, já que a engenharia didática, na sua essência, é exatamente isso, tu preparar para aquela turma específica, a Doroteia até colocou, né, que para uma turma pode funcionar e para outra não, porque as características são diferentes. Então, acho que porque, assim, quando eu vi o título, eu realmente pensei, assim, que não ia ser uma coisa tão pessoal, que seria uma coisa, assim, de mais geral do gênero, e como esse gênero poderia ser aplicado no ensino, né, em várias situações de ensino da língua inglesa. E tu fizesse uma coisa tão personalizada que eu acho que isso devia ser o título. Eu penso, não sei se tu concordas com isso. Uhum. Te escutando agora, eu concordo contigo exatamente nesse ponto. Ao ler o título, eu gosto dele, mas é que o trabalho ele tomou uma proporção tão grande que no momento da escolha do título a gente não tem noção da proporção que esse trabalho ele toma, né? Mas eu concordo contigo exatamente, não tenho o que discordar, porque realmente, assim, pode ser que fique ambíguo, né, o entender ali, e uma possível proposta vá dar a entender que seja alguma outra pessoa que esteja fazendo, né? Não tão personalizada, igual tu disseste, professora, mas eu já anotei aqui e tomei como nota para levar em consideração para depois finalizar o trabalho, na revisão. Tá bom. Uma outra coisa que eu queria, eu acho que tu deverias acrescentar, tá? Apesar de tu ter colocado ali o link, ter explicado, que tu não ia colocar todo o material no trabalho, né, porque é muita coisa, e tu disponibiliza o link, né, para a gente ter acesso a todo o projeto, mas eu acho, eu
eu penso que seria melhor, por exemplo, o que eu senti falta? Do texto inicial ali, tu diz na primeira aula, que acho que não ocupa muito espaço, né? A primeira aula tu disseste que trabalhou com texto, né, sobre diversidade, acho que poderias colocar ali. Também eu fiquei super curiosa com a história em quadrinhos do X-Men, né, porque não é muito a minha praia, né, mas e aí eu fiquei procurando, cadê a história? Não tava, tá? Eu não sei se ali, se ela é muito, de repente, porque assim, eu fiquei curiosa, e daí para parar a leitura, para ir lá no link, para ver o que tu trabalhou, então assim, claro que depois, com os detalhes, aí o que eu penso assim, para não cortar a fluência de quem está lendo o teu trabalho, tá? Então, conseguiu ver o texto, conseguiu ver a história em quadrinhos, e aí depois que terminou de ler o trabalho, eu vou lá ver os detalhes do link que tu colocaste, tá? Então, assim, é uma sugestão para tu incluir esse material, porque realmente eu fiquei bem curiosa, assim, para... mas cadê a historinha? Cadê o quadrinho? Tá? Tá, é uma sugestão também, eu vou te perguntar agora, eu anotei aqui algumas coisas, e eu queria só que tu me esclarecesse, e eu acho, eu penso, né, a sugestão é que tu incluísse essa informação, mas tu também pode me contestar, né, obviamente. A palavra eficácia, que ensino eficaz, eficácia do ensino, eu contei, aparece 8 vezes no teu trabalho, tá? Tem outro é eficiente também, ensino eficiente, alguma coisa assim, tá? Só que na verdade, eu sei que tu sabe o que tu quer dizer com isso, tá? Mas em nenhum momento no teu trabalho tu explica o que seria esse ensino eficiente, o que é que o aluno saiba o que, nesse contexto nosso, né, no contexto da nossa sala de aula, o que é eficiente, ele ter um vocabulário, ter uma base, conseguir ler um texto, poder fazer uma produção, eu gostaria que tu me dissesse agora o que tu acha que é eficiente, e isso poderia ser colocado no teu trabalho. Uhum. Eu imaginava essa pergunta, na verdade, eu imaginava com outra palavra, que era a palavra significativa, né? Da aprendizagem significativa. Então, e essa eficiência, então, vai ao encontro do que eu já estava imaginando. Claro que eu, ao fazer o trabalho, ao ler isso, né, vem aos olhos, mas a pessoa realmente tem que ler todo. Eu acho que eu deveria também colocar uma nota de rodapé explicando o que seria, então, a aprendizagem significativa, a eficácia, né, como sinônimos ali, na primeira vez que aparece já para explicar ao leitor, né, nessa dúvida. Mas, assim, em que parâmetro, professora, queres que eu explique em relação à eficácia? O que seria a eficácia para mim do ensino, para eles? Por exemplo, porque ali tu colocas que tem que existem pesquisas que comprovam que o ensino não é eficaz, né? E também tem na página 17, né, que na tua apresentação tu citasse isso, sabes que os dados relativos à eficiência do ensino de inglês no Brasil não são positivos, a exemplo dos resultados do índice de proficiência em inglês, tarará, né? Só que, assim, esse aqui foi outra coisa que eu fiquei curiosa, tá? Esse índice de proficiência de inglês, ele testa o quê? Quais são as habilidades? O que ele quer dizer se não são proficientes em quê? Proficiente é ter toda, saber falar, ler, o que é isso, tá? Porque uma coisa uma coisa é tu esperar proficiência de quem, sei lá, tem uma vivência, outro tipo de formação. Agora, o que seria eficiência, o que seria proficiência dentro das nossas escolas? O que assim, tu como professora agora que está iniciando, como tu te sentiria satisfeita? Tu pegasse um aluno no ensino médio, né, que trabalhasse com o primeiro ano, e o que seria, tu como profissional, se sentiria satisfeita quando ele sai no terceiro ano? Eu fiz um bom trabalho, é isso que eu quero que ele tenha. Existe isso? Existe? Tu consegue, entende? Isso que eu acho assim, no texto todo tu fala, a gente entende o que tu quer dizer, mas eu acho que tu poderia especificar um pouquinho mais o que tu consideras, né, esse ensino eficiente. E, se possível, naquela página lá que tu citas esse índice de proficiência em inglês,
colocar uma nota de rodapé dizendo o que ele testa. Ele faz teste de speaking, por exemplo, ou, então, bom, ele é proficiente, mas não necessariamente na fala, né? Então, assim, por isso que eu te falei que, na verdade, as minhas observações são todas sugestões de que tu complemente, tudo que tu colocou lá tá tudo certo, tá tudo ok, tá tudo maravilhoso, tá? Só que... Só para enriquecer. É só para complementar, porque eu digo, a gente sempre tem que pensar, por exemplo, quando eu for usar o teu trabalho, de repente, ou na didática, ou no estágio do Inglês 1, e eu pedir para um aluno que leia o teu trabalho, até porque a didática tá para passar para o segundo semestre, né, professores, Matheus e Rafa, a didática tá para vir mais, no terceiro semestre, tá para vir para o segundo, então, assim, são alunos que recém estão entrando no curso. Então, assim, se tu tem um trabalho como o teu para a gente usar, para eles, né, que eles possam ler, eles estão começando, então, quanto mais explicação, mais detalhes tiver, mais vai ser útil, né, vai ser produtivo para esse aluno. Bom, certo. Acho que é isso daqui. Outra coisa que eu observei, eu acho que tu foi muito modesta nos teus objetivos, eu acho que tu conseguisse mais do que né, o que está delimitado lá. E uma coisa que eu vou falar aqui dos objetivos e um parágrafo que tu colocasse aqui, que eu quero te questionar antes de falar sobre os objetivos, tá? Bota assim, e colocou na tua apresentação, né, o objetivo é averiguar se a proposta de uma sequência didática por meio do gênero textual pode impactar de forma significativa no ensino, trazendo, assim, resultados positivos, tá? E até tu falou agora que estava esperando que perguntasse o que é a aprendizagem de forma significativa. Mas aí na página 53, tá, tem uma parte que tu diz assim: faz-se necessário destacar ainda que o foco de análise é na avaliação da prática de ensino proposta e o seu efeito no ensino de inglês, não no desempenho dos alunos, embora este também pudesse constituir como um outro recorte de análise. Eu entendi o que tu quiseste dizer, tá? Só que eu acho que isso aqui ficou um pouco ambíguo, porque, assim, como é que tu prova a eficiência do ensino? Pelo resultado da aprendizagem. Porque não tem como tu testar se o teu ensino foi significativo e tu comprovas isso com o trabalho dos alunos muito bem, se tu não, eu estou analisando a prática de ensino, mas lá na ponta, para eu saber se o ensino funcionou, eu vou ter que avaliar a aprendizagem. Eu sei que tu quis dizer que tu não fez, assim, a questão de pegar a prova, né, quantificar o que o aluno fez. Eu sei que esse não era o teu foco, mas aqui, como tu colocas, parece que tu tá separando o ensino e a aprendizagem. Na verdade, não foi isso que tu fez, né? Tu fez exatamente essa junção muito bem feita. Então, é só uma questão de esclarecer isso aí, tá? Então, o que eu disse, que eu achei que fosse muito modesta e dizer que tu estava focando no ensino, é que, na verdade, eu acho que tu tinha esses dois focos, ensino e aprendizagem. Então, tu tinha um objetivo de prática de ensino e um objetivo para, com essa prática, chegar a determinadas, né, que o aluno tenha um ganho linguístico também, né, porque tem isso, né, ele tem que ter o ganho, e tu mostra esse ganho, né. Então, para mim, né, como tá lá o teu trabalho, eu acho que o teu objetivo de ensino, então, é que a tua prática fosse significativa para esses alunos, e motivadora, que também coloca lá que eles se motivaram, pelo depoimento deles, né, eles gostaram muito, se acharam que não podiam escrever, viram que conseguiu. Então, eu acho que o teu objetivo de prática de ensino era esse, uma aprendizagem, um conteúdo, uma abordagem significativa e que motivasse eles porque a gente sabe que tem muito aluno que odeia inglês, né? Então, acho que tu conseguiu isso. Então, o teu objetivo de ensino seria esse. De aprendizagem, é o ganho linguístico. Tá? E eu acho que, assim, na verdade eram duas coisas, né, tu tinha como de aprendizagem o domínio do gênero, né, que tu mostra perfeitamente todo, e faz uma análise muito detalhada desse ganho, né, no domínio do gênero, mas também tem um ganho linguístico, porque o gênero é o domínio do gênero, né, que de repente poderia ser feito, como a Dorothea disse, uma outra língua estrangeira, poderia ser na língua materna, mas o ganho linguístico, o ganho na língua inglesa mesmo, que é esse o teu foco. Qual foi o ganho? O que tu colocasse ali?
Eu identifiquei... Ai, cadê a lista aqui? Peraí que eu botei. Ah, a página 62, tu colocasse que eles ficaram... eles tiveram mais atenção para o uso das contrações na linguagem formal. Então, assim, isso é língua, isso é saber que no inglês tem a contração, é uma coisa que não existe no português, então a consciência linguística. Depois, tu tem a questão da reflexão cultural, né, que isso interessa ao Matheus, que tu coloca ali a comparação entre a onomatopeia do português e do inglês, então isso é bem importante. E tu também faz um apontamento lá, diz que a sofisticação na escrita da segunda composição da história em quadrinhos, assim, que tu notou um ganho, então, essa sofisticação na escrita, isso é ganho linguístico em inglês. Exatamente. Então, então eu penso que seria, por isso que eu digo assim, ó, a parte do gênero tá muito, é a parte maior, tá? Mas eu acho que se no momento que tu não destaca essa parte do ganho linguístico do inglês, o ganho no aprendizado da língua mesmo, eu acho que tu tá diminuindo o teu resultado, porque tu conseguiu muita coisa, só que como tu colocasse ali no teu trabalho, ele ficou escondidinho ali no meio, sabe? Tu tá falando gênero, não sei, lá no meio tu diz que o aluno, ele percebeu a diferença cultural das onomatopeias, lá no meio tu coloca que a escrita tá mais sofisticada, e eu acho que poderia fazer uma sessão, né, só isso, e aí dando os exemplos lá, né, comparando a primeira produção do aluno fez assim, e daí na outra, que como tu mostrasse ali, que eles, tu mostrou mais a questão da sofisticação do uso dos elementos da história em quadrinho, mas ao mesmo tempo eles também sofisticaram a língua, então acho que tu pode exemplificar com aquilo ali que eu acho que aí mostra bem o ganho do teu trabalho, no momento que tu deixa assim, ali no meio, tu não tá mostrando o total de resultado que tu conseguisse. Acho que destaca isso também. Destacou muito a questão do gênero, mas destaca também o ganho linguístico, que eu acho que é bem importante. Eu acho que era isso, não sei se tu concorda, quer comentar alguma coisa, se é... Concordo, de todas as tuas colocações, elas só vão vir a, com certeza, enriquecer e esclarecer algumas coisas, né, ao leitor, né, ao trabalhar. Algumas coisas eu tenho total domínio, eu sei daquilo que tá ali, mas o leitor, ao ler, agregando, né, com notas de rodapé e com umas explicações, alguns pontos, acho que vai tornar a leitura mais fluida, né, e mais de forma que o leitor possa entender melhor o que eu tô querendo dizer. Pode falar, prof. Não, pode falar, continua. Não, é que só um tópico ali que tu falasse do ganho linguístico, para ressaltar mais. Posso colocar mais, mas eu naquela análise interpretativa eu coloco, até nos exemplos que eu coloco ali das produções iniciais e finais, essa análise do quanto eles colocavam pouca coisa no uso da língua na primeira produção e o quanto eles escreveram na segunda produção, como eu pude mostrar ali através do aluno X, né? A primeira produção tinha um balão, uma frase, no outro foi todo um desenvolvimento que ele tem, foi um ganho com certeza linguístico, né? Óbvio, esse é um dos principais e aí, da aula de língua inglesa. E aí tu consegue provar que essa tua busca de uma prática de ensino mais significativa e que motive o aluno faz com que ele tenha o ganho linguístico. Então, aí tu consegue mostrar, assim, muito mais claro essa ligação da prática de ensino focada na engenharia didática e nos gêneros textuais com o ganho linguístico, né? Porque tá tudo ali. É só uma questão de tu organizar e deixar mais evidente, tá? Eu acho que engrandece mais o teu trabalho. E eu tenho uma pergunta para te fazer, então, sobre o trabalho. Volto a dizer que o trabalho está excelente, acho assim, né? Já como ele está, já está muito bom para usar já com os estagiários, tá? E aí, se tu conseguir esclarecer esses pontos, assim, acho que fica melhor ainda. E eu tenho uma pergunta para te fazer, daí não é do trabalho, tá? Quer dizer, é do trabalho, mas não é especificamente do texto. Na página 18, tem um comentário sobre os parâmetros, tá? Diz assim, que os parâmetros receberam e recebem críticas por ressaltarem a importância de uma das habilidades linguísticas em específico, a leitura.
E aí, tu não tem a tua posição em relação a isso aqui no trabalho e nem é necessário, tá? Por isso que eu tô te fazendo essa pergunta fora do trabalho. Aham. Aí eu te pergunto, o teu posicionamento agora em relação a isso, depois de que tu fizesse todas as micropráticas, né? Fizesse os estágios, e agora qual é o teu posicionamento, assim, com a realidade? O que que tu acha que dá para fazer, de fato, nas aulas de língua inglesa, além da leitura? Não sendo utópica, mas eu digo que é possível um trabalho com todas as habilidades, tá? Conforme eu aponto ali no trabalho. E a professora está muito bem que eu coloquei, eu não estou fazendo uma análise, né, dos documentos, eu apenas estou apontando o que eles vêm a dizer, né? Então começa lá nos PCNs, mais atrás aí eles dão uma frisada na leitura, passou a ser criticado isso até vir a BNCC, que agora eles dão uma importância igual para todas as habilidades linguísticas, né? Eu penso que isso depende muito, assim, do contexto no qual a gente vai trabalhar, depende muito do trabalho prévio que os alunos já tiveram com a língua inglesa, porque, por exemplo, Gente, ela travou? Parece, né? Eu estava achando que era eu, mas... Não, acho que ela vai entrar de novo. Ela chegou. Oi? ainda bem que esse momento aconteceu na hora que eu estava apresentando. Eu sabia que em algum momento a minha internet iria falhar comigo, com a minha pessoa. Meus amigos sabem que faz isso comigo. Mas tudo bem, deixa eu voltar aqui e retomar o que eu estava falando. Então, eu estava falando ali que eu não tenho como chegar em uma aula já tentar explorar o speaking com os meus alunos se eles não têm de onde, né, não tem embasamento para aquilo. Então, é necessário primeiro que a gente tenha o trabalho com a leitura e que aí depois a gente vá, né, escrevendo aos poucos. E justamente um dos objetivos também que eu aponto ali no meu trabalho, que a gente ainda não conversou, era que esses alunos tivessem essa motivação e o estímulo para ler em língua inglesa. Né? Por isso também que as histórias em quadrinhos, eu trouxe, não trouxe um gênero assim, como eles nunca tinham trabalhado com isso, se eu trouxesse um gênero qual eles iam achar, né, abre aspas, chato, para esse primeiro contato, eu não iria estar gerando esse estímulo que eu queria que eles tivessem e que eu julgava que as HQs iriam permitir que eles tivessem. Então, até ali a professora Isabel perguntou onde é que está as histórias em quadrinhos dos X-Men. Tem links na internet grátis para ler as histórias dos X-Men em inglês. E eu apresentei isso para eles. Então, se eles gostaram muito, se eles sentiram, né, comovidos com esse trabalho, eles vão poder em casa procurar, vão poder ler essas HQs, porque a gente sabe que no Brasil é difícil realmente ter contato com material em língua inglesa, nas próprias escolas a gente não encontra. Por exemplo, se eu quisesse trabalhar com um gibi em inglês, a minha escola não contaria. Mas a internet hoje está aí para não ser um grande recurso, e a gente tem esses dados aí todos à nossa disposição. E então, respondendo a prof. Isabel, eu penso que é necessário que tenha um trabalho que já esteja sendo feito com esses alunos em torno das habilidades para que a gente possa chegar às comunicações ativas, né? Que daí seriam a escrita, a fala. Mesmo no meu projeto ali, analisando, eu tive poucas atividades de speaking, mas eu fiz. Foram atividades simples, mas foram feitas. Claro que conforme esses trabalhos forem avançando, que o professor for se dedicando para ajudar os alunos a se desenvolverem nesses aspectos, cada vez mais os alunos vão ficar desenvolvidos e sair do ensino médio, pelo menos, conseguindo comunicar-se no básico, né, em língua inglesa, que é o que nós não temos, é exatamente isso que os dados mostram, que os alunos passam 7 anos estudando língua inglesa e saem da escola sem conseguir ler um resumo, um pequeno texto na internet, ou se comunicar, se vier um estrangeiro perguntar perguntas básicas, eles não vão saber conseguir se desenvolver, né, nas situações de fala. Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas seria isso.
Não, respondeu, mas assim, pela tua resposta, eu também vou apresentar um argumento, tá? Que assim, pelo teu trabalho, pelo que tu falou agora, eu não sei se tu sentiu a mesma coisa que eu, mas tu parte da leitura. Então, de fato, a leitura é a primeira coisa que tu diz assim, sai da escola e não consegue ler um texto simples. Né? Então, eu também, eu concordo que a leitura seja a parte mais importante, e até como a Doroteia disse, né, se fosse dar só a gramática, a professora pediu para dar um tempo verbal, não, mas através da leitura, o ponto de partida foi a leitura, e com a leitura, tu conseguiu fazer o restante. Então, assim, eu concordo, eu deixei de falar, porque eu particularmente acho que a leitura é o ponto de partida para o ensino, e aí, dependendo, porque ali ele vai ter todo vai chegar esse ponto de dominar gêneros, vai conseguir a estrutura, naturalmente, vai ver a estrutura, vai usar a estrutura, vai fazer uma produção a partir de uma leitura, a partir de leitura de um gênero, ele vai produzir, e ele vai adquirir vocabulário. Então, a leitura para mim, é a porta de entrada para as outras habilidades. Então, não é, como diz o documento ali, que ele parece, assim, que é só para trabalhar a leitura, ele não coloca, né, que através da leitura. Eu acho que o documento dá a impressão de que é só para o professor trabalhar a leitura em si, né? E, na verdade, não é. Exatamente. Eu acho que a leitura é a porta de entrada para as outras habilidades, né? E tanto que tu comprovas isso, né? Tu conseguiu fazer um trabalho a partir da leitura da história em quadrinho, tu conseguiu todo esse ganho com os alunos de cidadania, ganho linguístico, ganho de domínio de gênero, tudo a partir da leitura, não só, né, não ficar só na leitura, isso que é o bem interessante. Então, eu encerro, né, já falei bastante, acho que já estourei meu tempo, mas achei, assim, volto a repetir, né, um trabalho muito, muito, muito primoroso, assim, e com certeza é aquele trabalho que dá gosto, porque é um trabalho que tu sabe que vai ser compartilhado, que vai servir muito, né, então... Doroteia, eu também fui convidada, tá? Eu não fui convocada. Tá bem? A Bel foi convidada, sim. Fui convidada. E tive muito gosto, tá? Obrigada, Rafa e Maiara. Muito obrigada, Bel. A Bel sabe que ela é minha parceira de trabalho mais próxima aqui, porque nós trabalhamos, eu não sei se a Doroteia sabe, nós duas somos as professoras de metodologia e estágio. Rafa, travou? Oi? Agora a Rafa travou um pouquinho quando tu falou que vocês duas são... Agora voltou. Agora, né? Então, eu estava dizendo que nós somos parceiras de trabalho diretas, assim, muito próximas, eu e a Bel, porque ela é prof de didática geral, mas nós dividimos os estágios de língua inglesa e a metodologia também nós trabalhamos juntas, embora a disciplina em geral fique comigo, a Bel me dá um baita suporte nisso, né? Então, nós somos parceiras de discussão, de publicações, né, Bel? De altos best-sellers, de pesquisas, de... Uma mini comunidade de prática também. Isso, nós somos uma comunidade de prática, assim, aberta, né? Que a gente recebe novos alunos, aí outros alunos decidem ir para outros lugares, depois eles voltam, enfim. Então, a Bel foi convidada, foi... pensada, assim, dentro do... A gente sempre pensa em um convidado externo. Mas abduziram a Maiara lá do Matheus também, então fica tudo certo. Eu não abduzi ninguém, eu não... Não, para um pouquinho, nós vamos ter que esclarecer isso, Rafa. Matemáticos que agradeço, a Maiara não... tá? Agradeço. A Maiara não sabe como que aconteceu, né, Rafa? Mas foi um ótimo encaminhamento, né? Viu? Ó, eu trabalhei... Também, né, Papai Matheus também não pode abarcar, né? Todos os altos potenciais, né? E a Rafa chegou para mim um dia e disse, Matheus, eu acho que eu vou ter que... Eu tô pensando em roubar uma das tuas. Ela me disse assim. Aí a gente negociou e foi um encaminhamento de êxito, assim, né? Muito bem encaminhado. Foi um match perfeito ali. Então, viu? A gente negocia, né? A gente não rouba aluno assim uns dos outros. Calma, né, gente? Tem civilidade aqui nesse curso. A gente ainda não tá assim, roubando um aluno do outro. Então, A gente rouba, mas a gente avisa antes, né, Rafa?
Não é roubo, tá, Matheus? Porque o aluno vai... É pegar emprestado, é borrow. Então, gente, eu agradeço a Isabel e a Doroteia pelas leituras, pela discussão, assim. Bel, eu só queria enfatizar que eu não tinha pensado nisso, no quanto o ganho linguístico dela também foi importante, porque a gente olhou para as outras coisas, para ela se tornando professora, os alunos chamando ela de teacher e não de a estagiária, né? Tipo, a Doroteia falou, ai, tomara que esse estágio termine logo, que ela vai embora, né? E a gente não tinha pensado nisso também, a gente olhou mais para a questão do gênero e como ele comporta tudo, né? Comporta as habilidades linguísticas ali e o conhecimento das estruturas da língua para que o aluno consiga usar o gênero para se comunicar, a gente já tomou aquilo para dentro do gênero, mas na verdade a gente poderia olhar também para esse entorno, que também é um grande ganho, ou seja, trabalhar com o gênero não é só o ganho do gênero, tem também o ganho linguístico, né? Então, é uma perspectiva bem interessante que eu não tinha pensado. Então, a tua leitura sempre criteriosa, sempre cuidadosa, agradeço muitíssimo, Mames. Sabes que tenho um respeito e uma admiração enormes por ti. Então, obrigada, a discussão muito frutífera, proporcionada pela Doroteia e pela Isabel. Nós vamos nos retirar um pouco para uma outra sala virtual, conforme a ideia e as orientações que o Matheus nos passou. Então, eu preparei uma outra sala, na qual eu e as professoras da banca vamos nos reunir agora para fazer o parecer e a ata da Maiara, e daqui a pouquinho a gente está de volta. Vocês podem tomar um cafezinho, ir ao banheiro, né, consolar um pouco a Maiara, ela pode conversar um pouco com vocês, e daqui a pouquinho... Conversar comigo, por favor. Doroteia e Isabel, a gente sai desta sala, tá? E vamos para outra. Olá, que arrasa esse trabalho! Ai, meu Deus, oi, amiga. Quantos Meu elogios colinho não tá dando conta de quantas horas as minhas... Gente do céu. Deu tudo certo, eu acho, né, no fim. Foi muito bom, Maiara. Só me hidratar. Perfeita, nossa. Parabéns. Vai ser 10, com certeza. Ai, senhor. E aí, tá respirando melhor já agora? Relaxou o ombro. Tô conseguindo respirar melhor. Eu queria ver o chat ali para responder. Eu não li nenhuma mensagem que vocês me mandaram, mas no momento que eu caí, ele apagou. Resetou que o negócio eu não tô vendo. Eu pedi pra Paulinha, não sei onde é que a Paulinha tá, se a Paulinha está conosco, mas eu pedi pra me mandar foto aqui no WhatsApp. Eu estou concentrada printando o chat pra ti, mas tu espera porque tem coisas nesse chat, tá? Então vai me mandando aos poucos aí pra eu ver e poder agradecer o pessoal. Gente, eu orei, sério, antes dessa apresentação, porque a minha internet não caísse na hora da minha apresentação, não falhasse comigo. Porque eu sei que se ela caísse, meu Deus, aí eu ia ficar nervosa, até que eu acho que eu consegui ficar tranquila durante a apresentação. Só na hora. Gente, ainda bem que foi do teu no trabalho. final. Oi? A tua conexão caiu pelo tempo. Não tá entendendo. A internet de máquina não suporta isso, minha filha. A minha caiu também. Eu trabalho muito para a internet de máquina conseguir carregar, entendeu? Não tem condição. Arrasou. Parabéns, A Maia. Clarice. Pena não dá para tomar eu vi ali uma hoje. Eu tô sem água aqui já, eu tomei tudo, porque eu tô suando demais, sério. A Clarice colocou assim, vale a pena todos os ensaios. Eu sugiro para quem vai apresentar ainda as gurias ali, o que eu fiz na terça, eu ensaiei com a Clarice, com o Vitor e com a Paula. Porque assim, eu ensaiando é uma coisa, mesmo que é com o computador, e eu sabendo que tem pessoas me assistindo, o nervoso já bate, não adianta, mesmo falando com o computador. Aí na terça eu já fiquei nervosa em alguns pontos, aí eu fui anotando onde é que eu ficava nervosa, e fui anotando uns tópicos aqui para eu não me perder, e também as gurias conseguiram assim me ajudar, porque quem não sabe, eu estava, acho que muitos de vocês estão aqui sabem, porque eu conversei com vários que semana passada eu estava surtando. Eu fui apresentar, assim, bem tranquilo o trabalho para mim, sem um compromisso com o tempo. E eu não tinha chegado nem na metodologia de análise, tinha dado 1 hora da Maiara falando.
Então, eu tive uma dificuldade semana passada até hoje para colocar esse trabalho, se enquadrar em 25 minutos, que eu não imaginei que eu ia ter. Porque quando a gente apresenta, até ontem na reunião com a Rafa, eu falei, quando a gente apresenta o projeto de pesquisa, a gente vai num recorte daquele projeto de pesquisa. A gente não precisa necessariamente apresentar ele na forma integral, igual eu preciso apresentar o TCC. E eu não imaginei que eu ia ficar com cabelos brancos para conseguir ajustar isso no tempo. Mas ontem, assim, a gente já conseguiu colocar no tempo, agora hoje deu os 25 certinho, então, olha, ainda bem. Mas tem que ensaiar, então tem que ensaiar. Tu ensaiou com a Paula? Ensaiei com a Paula. Ah, então a Paula já tá bem encaminhada, então nem vou precisar da orientação para ela, então, sobre a banca. Escutou, Paula? Não, mas quem ensaiou foi a Maiara, eu não ensaiei. Sim, mas aí tu já tá ensaiando por projeção, né? Sim, é verdade. Já tá projetando. Ainda, com certeza. Eu vou ensaiar com ela ainda. Sim, agora ela faz o outro papel, né? Sim, com certeza. Sim. Não, sempre que vocês tiverem um concurso, uma apresentação que tem tempo limitado, sempre vocês devem ensaiar, por causa dessa questão do tempo. Não é só a questão performática, é a questão do tempo. É saber que vocês vão dar conta. Eu também, os concursos que eu fiz, eu de início, assim, tipo, eu tinha 20 minutos, daí eu começava, a primeira vez eu fazia em 50 minutos, era para ser em 20. Só lá pela, sei lá quantas, né, edições que eu conseguia chegar no que eu queria. É assim, por isso que tem que ensaiar. E ótima estratégia essa de convidar a ter público, né? Mas quando não tiver público, vocês podem ensaiar na frente de um espelho, porque pelo menos vocês olhando para a imagem de vocês já têm alguma ideia. Tchau, Clarice. Obrigada por ter participado. Vai ter que dar aula, né? Eu sei. Já é ótimo, já que tu pode participar. Não, mas foi muito bom, Mayara. Tô muito orgulhosa. Obrigada, Mas viu que não foi nada pelo demais. apoio também. Tu viu que foi maravilhosa? Teve emoção na primeira banca, né? Agora na segunda. Gente, foi muito bom, Mayara. Parabéns. Obrigada, Clarice. Eu tava com saudade de ouvir a Mayara falando tão rápido, assim. Todas as disciplinas que eu dei para ela. Eu sabia que eu ia fazer esse comentário. Eu gosto de ver a apresentação da Mayara porque ela fala muito rápido, eu gosto. Porque ela sempre é bem objetiva, então não é aquela coisa falando rápido sem saber o que tá falando, né? Ela fala rápido, mas ela tem conteúdo. Então a gente consegue acompanhar, né? Imagina a Mayara demorando 1 hora para fazer a apresentação no começo, falando rápido. É 3 horas na velocidade humana normal, né? Desde que eu não tenha que traduzir ela, né? Fazer tradução simultânea, porque daí seria impossível, né? Ô, mãe, nas considerações... Vitor, fala um pouquinho, eu tô com saudade da tua voz. Fala, Paulinha. Nas considerações... O que a Paulinha falar das considerações? Sim, nas considerações finais, meu Deus. Tu engatou, assim, na verdade, a apresentação inteira, né? Porque esse é até o ritmo normal. Mas nas considerações finais teve uma frase ali que tu foi assim, ó. Eu lembrei na hora nas nossas apresentações. Gente, quando eu tava nas considerações finais, eu tava com 23 minutos e 30 segundos. Tem noção do que meu coração errou todas as batidas possíveis? Foi esse momento. Aí até que eu atropelei tanto que a Rafa falou, Mayara, tem mais 1 minuto. Daí eu falei mais uma coisa que eu sabia que eu tinha que falar, mas eu ia cortar se não desse tempo. Eu gosto bastante das apresentações de TCC que eu vi de vocês. Vocês são muito regradas e organizadas. Vocês estão ótimas. Eu morro de medo, porque vocês sabem como é que eu sou muito perdido na vida. Então, imagina eu apresentando TCC. Vai ser uma delícia. Mas eu vou esperar que vocês todas estejam lá também. Mas tu vai conseguir, vai fazer bem. É só estruturar e ensaiar. É muito menos improvisado, é muito menos espontâneo, sabe? É mais é quase decorar uma fala de teatro, assim. Não é uma conversa espontânea sobre o teu trabalho, não é. A apresentação é uma coisa super formulaica, assim, então, né? É quase uma coisa decorada, porque é para cumprir um requisito, né? Deixa depois para fazer essa conversa espontânea em outro momento, então, com certeza vocês todos vão conseguir fazer. É um gênero.
Mas eu me lembro da Karen, que é uma pessoa bem tranquila, fala assim, mas na apresentação dela, ela falou super rápido também. Então, assim, esse Eu fiquei muito nervosismo nervosa. bate. Ela falou E bem eu tinha rápido o tempo ensaiado todo, hoje, assim, ensaiei vocês com o lembram? Ezequiel, com a Natália e com a Lu também. É bom que quando a gente ensaia, a gente consegue aumentar muito a taxa de entrega, né? No caso, o número de palavras por segundo. Né? Então, assim, quanto mais tu ensaia, mais tu consegue dar conta de conteúdo em pouco tempo. E se a gente fica muito espontâneo, a gente tem muita pausa na fala, e quando vê, tu não falou tudo que tinha para falar, né, naquele tempo. Né? Olha os políticos, por exemplo. Um caso extremo. Mas o pior é esse momento, assim, enquanto não venha o retorno. Tu acha? Eu Agora? primeira vez que eu tô do Agora eu tô lado de cá. tranquila. Mara, tá tranquila? Claro, mas tem que estar tranquila, mas já fez tudo, já. Eu acho que o pior momento deve ser quando a banca começa a falar, né? Porque daí tu fica naquela do medo das perguntas, né? Fica um pouco apreensivo, assim. Mas depois eu acho que passa e todo mundo faz os comentários e tal, daí eu acho que é um pouco mais... Esperem chegar o mestrado e doutorado. O TCC é tranquilo, porque eles não apertam muito vocês. Então, assim, é muito difícil assim, que isso aconteça. Mas quando chegar no doutorado, vai ter alguém que vai apertar. Mas tudo tem saída. Mas, assim, tem algumas bancas, e eu recomendo que vocês, depois que vocês forem para mestrado, doutorado, que vocês assistam bastante banca. Porque as bancas, às vezes, apertam bastante, assim. E... assim, no TCC não é, né? Vocês estão fazendo ótimos trabalhos, então não é a tendência, assim, muito... Né? A mesma forma como a Isabel colocou algumas coisas sempre como sugestões, tá? Mas eu já vi bancas, assim, inclusive, questões que não são muito adequadas, às vezes, sabe? Tu conhece o teu trabalho, sabe? E a pessoa fica insistindo numa outra coisa. Mas isso acontece, assim. Acontece bastante. Porque no doutorado tem que ver que a pessoa que está sendo avaliada, ela vai ganhar o título e vai se igualar a quem está na banca. Né? Então é diferente, sabe? É bem mais criterioso, assim. Mas é interessante de vocês assistirem umas bancas de mestrado e doutorado. Vocês deveriam ter assistido bancas de mestrado e doutorado antes, para vocês ficarem tranquilos pro TCC, na verdade. Eu assisto desde agora, aí eu já não tenho muito medo, assim, do TCC, porque, né, tem essa diferença mesmo. Então, quem ainda for apresentar o TCC, se tiver a oportunidade de olhar a banca de mestrado, aproveita a oportunidade para ir tranquilo pro TCC. Verdade. Agora a Clarice já foi, né? Mas a Lu e a Clarice, não sei se depois... Tá, vem a Paula, provavelmente a próxima, depois tem a Lu e a Clarice, e acho que só, né? Daí elas estão ficando por fim aqui da turminha dos TCCs. E tá sendo bom, de certa forma, né? Porque tudo tem um lado bom e um lado ruim. Porque estão tendo vários exemplos, né? Oi? Quando é o da Paula? Ainda não tem data. Eu tô lendo. Mas em breve. Antes do recesso. Né, Paula? Antes de o reitor nos obrigar. Porque, como eu tinha dito para vocês, então? Né? Oi, Vitor? Todo mundo vai apresentar antes de julho? Eu não sei se, na verdade, eu não entendi. O recesso, ele acontece... Não, o recesso vai ser em abril, né? A partir de 16 de abril. E aí, depois, a gente tem retomada do calendário, né? E aí, a gente ainda não tem os detalhes, não temos algumas informações. Acho que semana que vem a gente já recebe essas informações. Mas aí, depois do recesso, em maio, a gente retorna com o calendário. E com o calendário, daí, por exemplo, quem tem TCC para defender, daí é obrigado a defender naquele ciclo. Daí a gente tem um prazo e diz, agora... Mas não vai impactar, não vai ter grande problema, porque tanto a Lu como a Clarice já estão, assim, 90% para mais. Então, não vai ter prejuízo para ninguém. Né? Mas é uma coisa que eu tenho falado, assim, que ia acontecer, e ainda bem que ninguém vai ser prejudicado com isso, porque vai ter bastante tempo, né? Bastante tempo.
Imagine, no ano passado a gente voltou do verão. E se vocês lembram bem, eu tinha dito que 15 de abril todo mundo tinha que ter terminado o TCC. Imagina, então vocês já tiveram bastante tempo desde lá, né? E eu estava pensando nisso, Paula, e o caso da Maiara eu acho que vale também, né? Eu acho que vocês aproveitaram bem esse tempo, sabe? Eu acho que o fôlego do trabalho de vocês e dos outros trabalhos eu estou vendo, assim, que é uma tendência para todos esses TCCs. Eu acho que eles estão mais maduros também porque vocês tiveram mais tempo, né? Então, assim, acho que se tem alguma coisa boa em toda essa enrolação, eu acho que é isso, assim, que vocês tiveram mais tempo para ler, para amadurecer, para pensar. Pelo menos a pesquisa bibliográfica ficou mais refletida, vocês tiveram mais tempo, né? Agora os orientadores também têm trabalho, né, Paulo? Hoje eu consegui ler o primeiro capítulo. Quantas páginas, Maiara, ficou? No Drive ele ficou com 90 páginas, aí quando eu baixei para PDF ficou com 87, sem o projeto. Nossa. O projeto foi o link, daí o projeto eram mais 40 páginas. É enorme, né? A gente falava entre 30 e 50, vocês estão todos se passando, mas a gente deixa por conta da pandemia, né? Bastante tempo livre, bastante tempo livre. Olá! Olá! Tudo bem? Tá, mas calma, Matheus, qual é o número da ata de defesa? É a 2 de 2021, essa? Eu já confiro para ti, só um pouquinho. Acredito que sim. Acredito que sim. Eu já confiro, eu já entro no Drive aqui e vejo. Depois tu põe o número depois. Estamos todos de volta? Acho que sim, a Isabel já está aqui, a Doroteia já está aqui. Assim que o Matheus me der ok, a gente faz a leitura da ata. Eu acho que nesse ano só... Não, acho que deve ser a número 3. Não é a número 3? Só teve a Júlia esse ano. Ah, a Karen foi ano passado? A Karen foi ano passado. Ah, então tá bom. Número 2. Então tá bem. Posso prosseguir a leitura da ata? Por favor. Então, assim, eu acho que antes de ler a ata, eu vou pegar os meus 5 minutinhos que o regulamento de TCC, ele diz que eu tenho direito a 5 minutos, né, como orientadora, e eu não fiz esses 5 minutos antes, né, eu disse para a Maiara que eu ia falar depois. Então, eu queria dizer, sem tentar me emocionar, porque vocês sabem que eu sou drona, eu queria dizer que eu vejo muito de mim, Rafaela, há 20 anos atrás na Maiara, né? A Maiara que tem hoje é a Rafaela de muito tempo atrás. E eu vejo isso na Maiara por vários motivos, assim, que ela apresenta. A Maiara, ela tem muitas qualidades, além da Rafaela de muitos anos atrás, que eu acho que engrandecem muito o trabalho dela. A Maiara, ela foi minha bolsista durante 2 anos. Já 20, Doroteia, de doutorado já são 10, eu defendi em 2011 a tese, lembras disso? Tu estavas na minha banca. A Maiara, ela foi uma bolsista, assim, que não foi aquela bolsista que chega pronta na mão da gente, porque às vezes a gente recebe aqueles bolsistas que são, assim, umas pedras preciosas. E aí a gente só carrega aquele pacotinho, assim, e ele depois segue o seu rumo. A Maiara, ela era uma pedrinha bruta, então a gente teve que trabalhar muito juntas para chegar nesse resultado, né, Maiara? E a Maiara, ela... conseguindo fazer eu chorar aqui. E a Maiara, ela sempre foi muito humilde. Ela sempre refez todas as vezes que eu pedi para ela. Se eu pedia para ela refazer 10 vezes, ela refazia 12 vezes. Porque ela sempre queria o melhor que ela podia fazer. E o que eu vejo na Maiara, que me lembra muito a professora que eu me tornei, é a vontade de que
a gente tenha um ensino de inglês que seja para todos, que seja possível na escola pública, porque é por isso que eu me tornei professora. Quem é meu aluno sabe que quando me perguntam por que tu te tornou professora, Rafa? Porque eu queria que todo mundo tivesse a chance de aprender inglês na escola pública, porque não é uma chance para todos. Não são todos que conseguem aprender inglês, muito poucos têm acesso no país em que a gente vive a um curso de língua, a uma formação adequada de língua inglesa. É caro, é inacessível. Então, se a escola pública puder ofertar isso para os alunos, muitos vão ter acesso. E eu vejo que a Maiara tem isso dentro dela, assim como eu tinha dentro de mim. E é por isso que hoje eu ainda trabalho para formar novos professores que possam ter essa sementinha também, de poder oferecer algo melhor para os alunos que não têm outra chance, que não seja a escola pública, né? Então, eu acho que esse é o maior ganho desse trabalho. Ele não é um trabalho, ele é o projeto de vida da Maiara, né? É o que ela escolheu fazer, e como a Doroteia falou, que eu já tinha me emocionado lá no começo da arguição, é porque a Doroteia falou que ela vive aquilo ali, e sim, ela vive aquilo ali. Mas isso não fui eu que botei nela, isso é dela. Então, esse é o grande mérito da Maiara. E é por isso, Maiara, então, que tu vais agora receber a tua aprovação. Eu vou fazer a leitura da ata, aqui toda descomposta, né? Muito durona, não é verdade? Depois que eu me tornei mãe, gente, tudo ficou mais difícil nesse sentido. Então, vamos lá, os 26 dias do mês de fevereiro de 2021, às 14 horas, por meio de uma sala virtual na plataforma Google Meet, perante a banca examinadora constituída pelas docentes Doroteia Frankersch, da Unicinos, e Isabel Cristina Tedesco Celistre, do IFRS Campus Osório, e presidida pela professora orientadora Rafaela Fetzner-Drey, foi realizada a defesa do trabalho de conclusão de curso da aluna Maiara Dalpiaz dos Santos, intitulado Engenharia Didática no Ensino de Língua Inglesa, uma proposta possível a partir do gênero textual HQ, junto ao curso de Licenciatura em Letras Português e Inglês do Campus Osório, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Inicialmente, a aluna fez uma exposição oral sobre o seu trabalho, sendo após arguida pelas professoras examinadoras. Concluída a arguição, os membros da banca examinadora atribuíram média 10 ao referido trabalho, sendo, portanto, aprovada a supracitada. Para constar, eu, Rafaela Drey, lavrei a presente ata que assino juntamente com os demais membros da banca examinadora. Obrigada, colegas, obrigada, plateia, e Maiara, obrigada por me deixar fazer parte da tua trajetória e aprender junto contigo, porque a gente sempre aprende mais do que a gente ensina. Eu que agradeço. E só tu pra me fazer chorar também, né, Rafaela? Porque eu não choro também, tipo, por qualquer coisa não, hein? Temos uma escorpianina aí desse lado e uma leonina aqui com ascendente escorpião que não chora por qualquer motivo. Eu tô aqui, olha, descomposta totalmente. Nossa, muito obrigada. Eu não sei o que falar mais. Eu só tô com vontade de chorar mais, só isso, mas de alegria, de alegria. Isso. Alegria pelo teu excelente trabalho, eu tenho certeza que os teus alunos também são muito felizes em ter a Teacher Maiara junto com eles. Então, obrigada, pessoal. Doroteia, tu queres dar um tchauzinho? Não, tá tudo certo, obrigada. Como eu disse, não me arrependi de ter aceito o convite, e foi um prazer. Sucesso, Maiara, e ai, se eu souber depois que tu abandonou o trabalho com projetos. Não, ela não vai abandonar. Não, logo não, pode deixar. Vai ver ela batendo na porta de novo. Tá bom, beijo, gente, bom fim de semana. Obrigada, Doroteia. Obrigada. Tchau, Doroteia. Tchau, tchau. Deixa eu parar essa gravação agora. Tchau. Então, né,